Hoje eu quero te mostrar algo que está acontecendo no mercado financeiro global e que, mesmo que você esteja no Brasil, investindo via Tesouro Direto, fundos multimercados, previdência privada, BDRS, ETFs como o IVVB11, RAJ11 ou mesmo ações da B3, afeta diretamente o seu dinheiro, o seu futuro e até o seu trabalho no marketing digital. E a história começa com uma estatística absurdamente simples. Se você compra qualquer fundo ou ETF atrelado ao SP500, como o IVVB11, 40% de todo o seu dinheiro vai automaticamente para apenas 10 empresas: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta, Tesla, Berkshire Hathaway e JP Morgan. Só a Nvidia, a queridinha da inteligência artificial, recebe quase 8% de cada dólar que entra nesses fundos. E isso significa que todo investidor brasileiro que tem IVVB11, que investe em 401k americano, que compra index funds, ou que simplesmente deixa o seu gestor escolher exposição internacional, já está apostando pesado na inteligência artificial, mesmo sem saber. E por que isso é importante para você? Porque essas empresas estão gastando dinheiro como nunca. Em 2025, só as Big Techs vão investir mais de 330 bilhões de dólares em data centers, GPU farms, infraestrutura de nuvem, e tudo que sustenta os modelos de inteligência artificial. Mas aí vem o problema. Para justificar o preço atual, esses gigantes precisariam faturar mais de 2 trilhões de dólares por ano. Para você ter uma noção, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Google e Nvidia somadas não fizeram 2 trilhões em 2024, ou seja, o mercado já está precificando a inteligência artificial como o maior motor de dinheiro da história do capitalismo, maior do que todas as Big Tech juntas hoje. E isso acende um alerta vermelho. Mas fica ainda melhor, ou pior. Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou que sua empresa está disposta a assumir 1,4 trilhão de dólares em compromissos de gastos para tornar a inteligência artificial uma realidade plena. Quando perguntaram como ele pretende pagar isso se a empresa faturou cerca de 20 bilhões de dólares, ele simplesmente respondeu de forma atravessada, sugerindo que se investidores não acreditam, ele encontra um comprador para as ações deles. E no meio das especulações, Sam Altman deixou escapar algo importante, que talvez somente com o governo americano ajudando, a inteligência artificial consiga atingir o tamanho prometido. Ele usou a expressão insurer of last resort, o segurador de última instância, ou seja, se o setor de inteligência artificial for grande o suficiente, se tornar too big to fail, os Estados Unidos não podem deixar quebrar, porque perder para a China seria uma ameaça estratégica. Isso já aconteceu antes, com bancos, com montadoras, com seguradoras, e agora, com a inteligência artificial entrando no mesmo caminho. Mas por enquanto, tudo isso está sendo financiado de uma forma bem diferente, não com lucro, mas com dívida. E o mais curioso, boa parte dessa dívida nem aparece nos balanços das empresas. Ela está escondida em Private Credit, SPVs, Structured Vehicles, Joint Ventures, Circular Financing, o famoso dinheiro circulando de um para o outro para inflar demanda artificial, e isso afeta diretamente o Brasil. Por quê? Porque nosso principal termômetro do mercado, o Ibovespa, copia o humor do mercado americano. Se os Estados Unidos entram em estresse, o Brasil cai antes do aviso. Se a liquidez global diminui, o real se desvaloriza. Se a inteligência artificial sofre um estouro, os fundos brasileiros que carregam Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta através de IVVB11, ETFs globais e BDRS sentem um impacto instantâneo. E não é só o investidor que perde. O marketing digital brasileiro também depende diretamente dessas megatendências. Se inteligência artificial desacelera, o custo de cloud aumenta, ferramentas de automação encarecem, CPM no tráfego sobe, Big Tech reduz investimento em Creator Economy, startups brasileiras perdem acesso à tecnologia barata, e o Brasil volta a anos em competitividade digital. E para complicar a situação, dois investidores que nunca concordam em nada estão alinhados pela primeira vez. Warren Buffett vendeu bilhões e agora está com a maior posição em caixa do planeta. E Michael Burry, o cara que previu 2008, colocar 80% da sua carteira apostando contra a Nvidia e Palantir, ambos estão dizendo a mesma coisa. O mercado está precificado num futuro que talvez não exista. E onde entra o Bitcoin nisso tudo? Bom, ele começou a cair,
mesmo com ETFs comprando ouro em alta e empresas botando Bitcoin no caixa. E isso confunde muita gente, mas existem duas teorias. A técnica. Bitcoin perdeu os 50 Week Moving Average, uma média móvel decisiva que marcou, historicamente, o fim de todo o bull market e o início de um bear market prolongado. Quando essa linha é perdida, investidores seguem uma regra. Vendem. 2. A macro. Com o fim antecipado do Quantitative Easing pelo Federal Reserve, investidores acreditam que alguma coisa no sistema financeiro americano está sob estresse. Quando isso acontece, Bitcoin é o primeiro ativo a cair, o famoso canário do poço. E o Brasil? O Brasil absorve tudo isso de maneira amplificada. Se o dólar sobe, inflação aumenta. Se liquidez cai, juros disparam. Se bolsa americana corrige, fundos brasileiros desvalorizam. Se Bitcoin cai, investidores brasileiros saem do risco. Se a inteligência artificial perde força, startups e empresas de tecnologia nacionais param de contratar e inovar. E isso afeta desde o investidor profissional com carteira robusta até o criador de conteúdo que depende de inteligência artificial para produzir, passando por agências, freelancers, analistas de marketing, gestores de tráfego e copywriters. No meio de tudo isso, você acaba exposto via IVVB11, ETFs globais, BDRS, fundos multimercados, fundos de previdência, ações de empresas brasileiras atreladas à tecnologia, stablecoins e cripto, caixa em dólar. E a grande pergunta volta a aparecer: a inteligência artificial é uma bolha? Talvez sim, talvez não, talvez estejamos na beira da maior revolução tecnológica desde a internet, mas com preços inflados que vão ter que corrigir antes de subir para sempre. Seja como for, o impacto vai bater primeiro nos Estados Unidos, e imediatamente depois, no Brasil. A única certeza é: o investidor brasileiro, o profissional de marketing e qualquer pessoa exposta à tecnologia precisa entender que está inserido neste jogo, com ou sem consentimento. E a inteligência artificial pode ser o motor da próxima década, ou o gatilho da próxima grande correção global. Nos dois casos, você precisa estar preparado. Eu preparo cada vídeo para realmente te fazer evoluir. Então, se você quer continuar crescendo comigo, se inscreve agora, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com quem você quer ver prosperando também.